E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente? Preparados para desvendar os mistérios da mente humana. É isso aí. Hoje a gente vai explorar as ideias por trás dos sistemas políticos sociais, como elas se conectam com a nossa própria cabeça, com a forma como a gente pensa e age no mundo. É fascinante como as nossas experiências, a forma como a gente cresce, influenciam nossas visões políticas. Parece que a gente vai abrir a caixa preta da mente, né? E para nos guiar nessa aventura, a gente tem um mapa, Um guia, né? sim, um guia. O livro A Mente Esquerdista, do Dr. Lyle H. Rossiter. O Rossiter. Ele vai fundo, né? Ele disseca a psicologia por trás das ideologias, principalmente o cabo de guerra entre individualismo e coletivismo. Entendi. Ele quer entender a raiz de tudo. Como essas ideologias impactam a forma como a gente cresce, como a sociedade se estrutura e, no fim das contas, como a gente define liberdade. Exatamente. Mas antes da gente se perder nesse mar de ideias, acho que é importante a gente ancorar em algum lugar, né? Vamos começar a definir os termos. O que é individualismo? O que é coletivismo? Individualismo. Bom, o nome já diz, né? O indivíduo no centro do palco. A ênfase na liberdade individual. Isso. Responsabilidade pessoal, um governo que não se mexe na vida das pessoas. E o coletivismo? O coletivismo coloca o bem da comunidade acima de tudo, Um governo mais presente, né? que dita as regras do jogo na economia, na vida social. Seria como um cabo de guerra entre o eu e o nós, né? Uma ótima analogia. Mas o Ross não para por aí. Ele quer entender o que leva as pessoas a puxarem a corda para um lado ou para o outro. Essa ideia de que a infância influencia nossas crenças políticas, como funciona. A infância molda a gente. Tipo um molde que vai dando forma às nossas ideias. Exatamente. Imagina, se a pessoa cresce num ambiente instável, negligência, abuso, Difícil, né? ela pode desenvolver um senso de merecimento. Achar que o mundo lhe deve algo. Ela merece mais, né? E aí ela busca um governo, como se fosse um pai ou uma mãe. Um provedor, um protetor. Faz sentido. Se você não tem uma base sólida, busca segurança em algo externo. Exato. Mas e quem teve uma infância mais tranquila? Com apoio, incentivo à independência. A história muda. Muda como? Essas pessoas tendem a ser mais autossuficientes. Mais responsáveis, né? Isso. Elas acreditam que controlam o próprio destino. Veem o governo como um parceiro e não como um salvador da pátria. Entendi. É como se a gente aprendesse a nadar na infância. Quem teve apoio se sente mais confiante para se jogar no mar da vida. Boa analogia. E o Roster usa exemplos para ilustrar essas ideias. Vários. Um que me marcou foi o da criança mimada. Ah, criança mimada. Todo mundo conhece uma, né? Aquela que sempre teve tudo que quis na hora que quis. Sem limites. Cresce achando que o mundo gira em torno dela. E tem dificuldade de lidar com frustrações, com regras. Tipo a pessoa que fura fila do supermercado e ainda reclama quando alguém fala algo. Exatamente. E o Roster faz um paralelo interessante. Essa dinâmica da criança mimada. Pode ser vista em nível social. Isso. Com coletivismo. A crença de que o governo deve suprir todas as necessidades, vontades. Pode levar a uma sociedade infantilizada. Exatamente. Uma sociedade que não sabe lidar com as responsabilidades da vida adulta. Caramba. Essa analogia é forte. E aí entra a questão da competência, né? O Rossiter conecta a competência individual com a estrutura da sociedade. Como funciona essa relação? Ele define competência como a capacidade de ser autossuficiente, responsável e colaborar com os outros de forma independente. E ele argumenta que sociedades individualistas Que valorizam a liberdade individual, limitam o poder do governo. criam um terreno fértil para o desenvolvimento dessas características. Isso. É como aprender a andar de bicicleta. Só pode ter alguém te segurando no começo, mas é a prática que te faz aprender. A liberdade de tentar e cair. E a intervenção excessiva do governo seria como aquelas rodinhas que impedem a criança de desenvolver o equilíbrio, a autonomia. Perfeito. Faz todo sentido. Mas fala, você acha que ele tem um ponto quando diz que a intervenção do governo pode sufocar a iniciativa individual, criar uma cultura de dependência? Ele levanta uma questão importante, sem dúvida. É como se o governo virasse um pai superprotetor. Que impede o filho de crescer e amadurecer. Ele usa um exemplo bem interessante para ilustrar essa ideia. O do Robinson Crusoe. Ah, lembro desse. Ele usa a história do náufrago para mostrar como as regras surgem naturalmente. Mesmo sem a presença de um governo. Mesmo sozinho numa ilha deserta, o Crusoe precisa criar suas próprias regras. Para organizar a vida, garantir a sobrevivência. Isso demonstra que a capacidade de se autogovernar é inerente ao ser humano.
Não depende de uma autoridade externa ditando as regras. Então as regras não precisam ser impostas de cima para baixo. Elas podem surgir organicamente, da necessidade de convivência, cooperação. E essa ideia se conecta com a visão individualista de um governo limitado. Que atua mais como um juiz que garante o cumprimento das regras do jogo. Do que como um técnico que quer controlar cada movimento dos jogadores. Exatamente. É a partir dessa lógica que ele constrói a crítica à mente esquerdista, né? Que ele associa o coletivismo. Mas é importante lembrar, estamos aqui para analisar as ideias do livro. Não para levantar bandeiras políticas, certo? Com certeza. A gente está aqui para mergulhar fundo nas ideias. E mergulho profundo exige imparcialidade. Mas, falando da mente esquerdista, o título do livro é bem provocativo, né? Qual é a ideia central por trás dessa expressão? O Roster argumenta que certas características psicológicas, Tipo quais? a sensibilidade à injustiça, o desejo de controle externo, A desconfiança nas motivações individuais. isso, podem alimentar o pensamento coletivista. E ele explora como essas tendências se manifestam no apoio à intervenção do governo em diversas áreas. Programas de assistência social, ações afirmativas. Exatamente. Então ele não está falando de uma doença mental, mas de um conjunto de características que podem influenciar as visões políticas. Perfeito. O livro se propõe a analisar a mente esquerdista como um fenômeno psicológico, sem fazer julgamentos de valor. E ele usa exemplos de políticas públicas para mostrar como essas características se traduzem em ações concretas. Ele mostra, por exemplo, como a sensibilidade à injustiça pode levar ao apoio a programas de assistência social. Sim, ele argumenta que a crença na necessidade de um controle externo para garantir a justiça social pode levar ao apoio a políticas como as ações afirmativas. Mas ele também levanta a questão de que essa visão pode acabar desconsiderando o mérito individual. Criando um sistema onde as pessoas são definidas por seus grupos de pertencimento. E não por suas ações e escolhas. É como se a busca por igualdade de resultados, em vez de igualdade de oportunidades, acabasse criando novas formas de desigualdade e injustiça. Exatamente. E essa é uma das principais críticas que o livro faz ao coletivismo. A ideia de que a busca por um bem coletivo abstrato pode acabar sacrificando a liberdade individual. Criando um sistema onde o indivíduo é subjugado aos interesses do Estado. Isso mesmo. E aí entra a questão da família, né? O Roster dedica boa parte do livro à análise da família como um microcosmo da sociedade. Qual a relação que ele faz entre a dinâmica familiar e o debate individualismo versus coletivismo? Ele argumenta que a família é a base da sociedade. E que famílias saudáveis, baseadas na responsabilidade pessoal e no respeito mútuo. São essenciais para a formação de indivíduos competentes e autossuficientes. Ou seja, a família seria o primeiro laboratório social, onde a gente aprende a lidar com a liberdade e a responsabilidade. E se esse laboratório falha, as consequências podem ser sentidas em toda a sociedade. Exato. E o Rosterer critica o que ele vê como uma agenda esquerdista, que, segundo ele, mina a estrutura familiar através de políticas que promovem a dependência do Estado em detrimento da autossuficiência. É isso mesmo. Ele usa exemplos de políticas específicas para ilustrar essa crítica. Sim. Ele cita, por exemplo, políticas de bem-estar social, que, na visão dele, acabam incentivando a formação de famílias monoparentais, pois os benefícios, muitas vezes, são condicionados à ausência de um cônjuge provedor. Ele argumenta que isso enfraquece a família tradicional e cria uma cultura de dependência do Estado. Caramba, essa é uma crítica forte. Ele realmente não poupa críticas ao que ele vê como as falhas do esquerdismo, né? Mas, de novo, é importante lembrar que estamos aqui para analisar as ideias do livro e não para tomar partido nesse debate. Com certeza. Nosso objetivo é te ajudar a entender a fundo os argumentos do Rossiter para que você possa formar a sua própria opinião sobre o assunto. E ele levanta questões realmente importantes sobre a relação entre a psicologia individual, a estrutura da sociedade e as ideologias políticas. Sim, e ele faz isso de forma provocativa e instigante, o que torna a leitura e essa nossa conversa ainda mais interessante. Mas, por hoje, acho que já exploramos bastante os pontos principais do livro. O que você acha? Prontos para finalizar a primeira parte do nosso mergulho. Concordo. Acho que já demos um bom panorama das ideias do Rossiter. E na próxima parte podemos nos aprofundar em alguns conceitos específicos que ele usa para defender sua tese. Perfeito. Então, pessoal, por hoje é só. Esperamos que tenham gostado dessa primeira parte da nossa análise de A Mente Esquerdista. Fiquem ligados que na próxima semana a gente volta para a parte 2 do nosso mergulho profundo nesse livro polêmico e instigante. Até lá. Mergulhando de novo na mente esquerdista. Lembra da primeira parte? A gente explorou as definições de individualismo e coletivismo, né? E como o Rossiter conecta a psicologia individual com as estruturas sociais, as ideologias políticas, a analogia da criança mimada, sensacional. Sim. E a história do Robinson Crusoe.
ilustrando como as regras surgem naturalmente, sem um governo ditando tudo, Hoje vamos mais fundo. em alguns conceitos específicos, que ele usa para construir a argumentação. Tipo a ideia de ego competente e a importância das regras numa sociedade livre. Ego competente. Que conceito é esse? É um termo que o Husserl usa para descrever o ego, O ego. como maestro da nossa mente. Maestro. Responsável por organizar nossos pensamentos, sentimentos, ações, um ego competente consegue lidar com os desafios da vida adulta. De forma independente, responsável, ética. Exatamente. E para ele, o individualismo, com a ênfase na liberdade e na responsabilidade individual, cria um ambiente. Onde as pessoas são incentivadas a desenvolver essa competência do ego. Isso. É. É como se a sociedade individualista fosse um campo de treinamento para formar indivíduos fortes, autossuficientes. E o coletivismo? Onde ele entra nessa história? Segundo Rossiter, o coletivismo pode acabar. Desafinando a orquestra. Isso, ao criar uma cultura de dependência do Estado, elimina o desenvolvimento do ego competente. É como se o governo virasse um maestro autoritário, Que dita cada nota, cada movimento. impedindo os músicos de desenvolverem sua própria musicalidade. Interessante essa analogia. E aí entra a questão das regras, né? O Rossiter fala muito da importância das regras Para garantir a ordem social. e a liberdade individual. Mas elas devem ser justas, Não como correntes que nos prendem. mas como as linhas de um pentagrama, que nos guiam na composição da nossa vida em sociedade. Regras de um jogo. Exatamente. Todos concordam em seguir as regras para que o jogo seja justo e divertido. Ninguém gosta de jogar um jogo onde as regras mudam o tempo todo ou são injustas. E para ele, o individualismo, por reconhecer a soberania do indivíduo, tende a criar Sistemas de regras mais justos, mais eficientes. que respeitam a liberdade individual e a responsabilidade pessoal. Já o coletivismo, na visão dele, Pode levar à criação de regras excessivas, arbitrárias. que sufocam a iniciativa individual e criam uma cultura de dependência do Estado. Um jogo onde o juiz fica o tempo todo intervindo, ditando cada movimento dos jogadores. Em vez de garantir que as regras sejam seguidas e que o jogo flua naturalmente. Ele dá exemplos de como isso acontece na prática. Sim. Leis que regulamentam em excesso o mercado de trabalho, Na tentativa de proteger os empregados. mas que podem acabar engessando o mercado, dificultando a criação de novos empregos. Ele também critica Leis que, na busca pela igualdade social, criam sistemas de cotas. que, na visão dele, desconsideram o mérito individual e perpetuam uma desigualdade. E como se, na tentativa de nivelar o campo de jogo, O governo acabasse criando obstáculos que impedem os jogadores de desenvolverem todo o seu potencial. Mas e a moral? O papel da moral nesse E debate? fala da moral como um fator importante. na construção de uma sociedade livre. Uma sociedade livre depende de indivíduos que internalizaram princípios morais básicos: honestidade, responsabilidade e respeito ao próximo, Esses princípios não devem ser impostos por um código de conduta, ditado pelo Estado. mas cultivados desde a infância, principalmente no ambiente familiar. A moral não deve ser um conjunto de regras prontas. Mas é um guia interno que nos ajuda a navegar pelas complexidades da vida em sociedade. Uma bússola moral, que nos orienta na tomada de decisões. Exatamente. Ele critica o que ele chama de relativismo moral. A falta de valores morais sólidos. Pode levar à desordem social e à erosão da liberdade individual, como se sem essa bússola moral, As pessoas ficassem à deriva, sem um senso claro de certo e errado, e a sociedade. acabassem naufragando no caos. Isso. E ele relaciona essa crise moral com a influência da família. Na formação do caráter individual, Sim. Ele defende que a família tem um papel fundamental. na transmissão de valores morais. E que o enfraquecimento da família tradicional, que ele associa a políticas de esquerda, contribui. Que é a crise moral da sociedade moderna. Exatamente. A família como a escola onde aprendemos os valores. Que nos tornam seres humanos melhores, capazes de conviver em liberdade e harmonia. E se essa escola falha? Toda a sociedade pode pagar o preço. Ele faz uma crítica bastante contundente ao que ele chama de agenda esquerdista, acusando de minar a família tradicional e promover um relativismo moral, que, na visão dele, corrói os valores que sustentam a liberdade individual e a ordem social. Mas a gente já está chegando ao final da segunda parte do nosso mergulho, e ainda falta falar da crítica que ele faz à mente esquerdista radical. O que ele quer dizer com isso? Qual a diferença entre a mente esquerdista e a mente esquerdista radical? Última parte do nosso mergulho na mente esquerdista, a gente explorou a tese central do Rossiter, como a psicologia individual se conecta com ideologias políticas e as implicações disso para a liberdade e ordem social. A metáfora da orquestra. Perfeita. Sim, o individualismo permite que cada músico desenvolva sua musicalidade, enquanto o coletivismo impõe um maestro autoritário que dita cada nota. Mas hoje, Ainda estamos além da teoria. como a gente aplica esses conceitos na vida real? Nos nossos relacionamentos,
nas nossas escolhas políticas. O Rossiter nos convida a ser protagonistas das nossas vidas, a cultivar a autoconfiança, a responsabilidade, a iniciativa. Em vez de esperar que o governo resolva tudo. Isso. Ele nos incentiva a arregaçar as mangas, construir nosso próprio caminho. Chega de esperar o governo comprar a trilha sonora da sua vida. Pegue seu instrumento e crie sua própria música. Exatamente. E essa postura individualista também se reflete nos nossos relacionamentos. E ele defende relações baseadas no respeito à individualidade, na cooperação voluntária, Na reciprocidade, nada de relações de dependência ou de exploração. conexões autênticas, onde cada pessoa contribui com o seu melhor, sem abrir mão da liberdade. Uma banda de jazz. Cada músico com seu solo, mas todos colaboram para criar uma música harmoniosa. Uma ótima analogia. E na política, como a gente aplica esses conceitos na hora de escolher nossos representantes? De participar do debate público? Ele defende a limitação do poder do Estado, a proteção dos direitos individuais, a livre iniciativa. Ele acredita que o governo deve ser um árbitro, que garante a justiça e a liberdade individual. E não um maestro que controla cada passo da sociedade. Exatamente. Mas o Rossiter também critica a agenda esquerdista, né? Acusando-a de minar os valores individualistas e promover a dependência do Estado. Como a gente se posiciona nesse debate? De forma crítica, consciente, sem cair em extremismos. Ele nos convida a analisar as propostas políticas com cuidado, independentemente da ideologia, a questionar as promessas de soluções fáceis, a desconfiar de quem promete mundos e fundos através da intervenção estatal. Não se deixem levar pela melodia fácil. Prestem atenção na letra, na harmonia, no ritmo. Avaliem a composição como um todo. E participem do debate público de forma respeitosa, construtiva, apresentando argumentos sólidos, buscando diálogo com quem pensa diferente. Afinal, uma sociedade livre e democrática se constrói através do debate, de ideias, como uma orquestra que reúne instrumentos diversos para criar uma sinfonia. Uma sinfonia grandiosa, complexa. Concordo. O Rossiter nos provoca a pensar criticamente sobre os valores que queremos para nossa sociedade, a questionar os dogmas, a buscar respostas para as grandes questões que nos desafiam. Mesmo que não concordemos com tudo que ele diz, ele nos oferece ferramentas para construirmos uma sociedade mais livre, justa, próspera. Sem dúvida, ele nos convida a sermos cidadãos mais conscientes, engajados, responsáveis, capazes de defender os valores que acreditamos, serem essenciais para uma sociedade onde cada um tem a liberdade de compor sua própria melodia, sem medo de desafinar. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho profundo na mente esquerdista. Esperamos que vocês tenham apreciado a sinfonia de ideias e que ela inspire vocês a compor sua própria música, no grande concerto da vida. Até a próxima!